Oi, terceiro ano, tudo bem? Olha, vamos para a nossa aula de revisão, mais uma vez, de língua portuguesa, tá? Eu estou dividindo os vídeos em partes, para não ficar um vídeo muito comprido, eu revisando todo o conteúdo para vocês. E eu acho que, assim, é uma forma mais fácil de vocês estarem assimilando. Quando eu falo assimilando, é quando vocês, é a mesma coisa que eu estar dizendo que vocês estão, de vocês aprender de uma forma mais fácil, ok? O conteúdo. Então, olha só, hoje nós vamos revisar sons nasais, vamos revisar o que são os sons nasais, o que são os adjetivos, ok? E o que são pronomes. Basicamente é isso que nós vamos falar. Então, eu não vou abrir o livro aqui online para vocês verem a página aí na tela de vocês, porque senão vai ficar travando. Então, eu vou abrir o livro aqui comigo, tá? Só para vocês acompanharem aí, pode abrir na página 50 do livro de língua portuguesa de vocês. Tá vendo? Olha só, sons nasais é quando a gente utiliza geralmente a letra M, a letra N numa palavra, M de Maria, N de navio, e quando a gente usa aquele sinalzinho gráfico que é o tio, lembra que parece aquela cobrinha em cima da vogal, dando um som anasalado. Então, vamos a exemplos disso, né? Por exemplo, quando eu falo a palavra computador, com é um som anasalado. Quando eu falo anasalado, é como se o som estivesse saindo pelo nariz, né? Som, né? Né? Em. Sempre quando eu falo palavras dessa forma, são palavras com som anasalado. Por exemplo, pão, né? Maçã. No caso, maçã, tem o tio, né? Outras palavras que nós podemos falar, botões, né? No caso, com o tio. Palavras com M, tampa, panela, né? No caso, panela é com N, N de navio, né? Empada, com M, carimbo. Então, essas palavras são palavras anasaladas, né? Então, a gente aprendendo aí a identificar uma palavra quando ela tem um som anasalado, ok? No caso, também a gente pode identificar as sílabas que têm o som anasalado, certo? E aí, o que eu posso dizer para vocês? Olha, as letras M de Maria, N de navio, podem aparecer após as vogais A, E, I, O e U, tá? As construções vogal M e vogal N são nasais, ok? Então, e quando a gente insere o sinal inserir, é a mesma coisa de colocar, ok? Quando nós inserimos o sinal gráfico tio em cima de uma sílaba, em cima de uma vogal, a gente torna aquela vogal ou aquela sílaba num som anasalado, ok? Entendemos essa parte? Então, essa é a revisão do som nasal. E aí, a gente passando para o próximo conteúdo, que é a questão de adjetivos. Vamos lá? Adjetivos eu já ensinei. Antes do som nasal, nós vamos falar, era para eu ter falado de adjetivos, mas eu pulei. Então, vamos voltar lá. Olha, adjetivos, vocês lembram o que é adjetivo? Adjetivo é quando eu dou uma característica de um objeto, certo? Deixa eu só confirmar aqui é ao vivo mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tenho que revisar com vocês aqui. Só um minutinho. Isso, adjetivo, som nasal e pronome. Então, olha só, som nasal já revisei. Adjetivos, o que são adjetivos? Abre lá na página, para vocês não ficarem perdidos no que eu estou falando, abre lá na página 38, 39, 40 do livro de português de vocês, tá? Aqui, 38 é aquela página onde a gente tem aquele mapinha de um parque, lembra que nós vimos lá
o início, o caminho que você tinha que traçar, o que tinha ali naquele parque. E aí, adjetivo é o seguinte, quando nós falamos adjetivo, é quando nós estamos dando característica ao substantivo. Substantivo não é o nome que nós damos às coisas, aos objetos, às coisas, não são nome. Por exemplo, isso aqui é um grampeador pequenininho. Vocês lembram que a tia Lina levava ele para a sala? Não sei se vocês lembram. Grampeador pequenininho. E ele tem uma característica. Qual que é a característica dele? Ele é rosa. Então, o grampeador, que é o substantivo, ele é rosa. Então, rosa é o adjetivo, certo? Então, adjetivo é uma característica ou uma qualidade que eu dou ao substantivo. Por exemplo, a régua da professora Aline é transparente. A régua é o substantivo e o transparente é o adjetivo, certo? Correto? Então, isso é adjetivo. A cola tem a tampa laranja. Qual que é o substantivo? Cola. O adjetivo, laranja, certo? Então, sempre, nunca esqueçam disso. Adjetivo é uma característica do substantivo, ok? Sempre o adjetivo vai vir acompanhado do substantivo. Nunca vai vir ela transparente, ou nunca vai vir o adjetivo somente. Sempre vai vir o substantivo e depois o adjetivo, ok? Estamos entendidos? E aí, para finalizar a nossa revisão de língua portuguesa, nós vamos falar, então, sobre a questão dos pronomes. Pronome, vocês lembram que nós falamos, eu até na hora de corrigir atividades, revisei com vocês e vou falar novamente para não ficar dúvida. Os pronomes, nós temos eles lá na página 68, você pode abrir, vendo? 68. Nós temos os pronomes pessoais retos e temos os pronomes pessoais oblíquos. Lembra disso? E aí vocês lembram que quando a gente fala pessoa gramatical, eu estou falando se é primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Quando eu continuo falando de pessoa gramatical, eu estou falando de primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Quando eu falo primeira pessoa do plural, eu estou dizendo pessoas no plural, ok? Então, vamos lá para os exemplos práticos, né? Por exemplo, pronome pessoal reto. Quais são os pronomes pessoais retos? Pronome pessoal reto na primeira pessoa do singular, eu, certo? Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, ok? Ah, tá. Então, continuando ali no pronome pessoal reto. Primeira pessoa do plural. Quando é plural, não é que é mais quantidade, então, primeira pessoa somos nós, certo? Continua reto. A segunda pessoa do plural, qual que é? Vós, certo? E terceira pessoa do plural, ainda no pronome pessoal reto, eles ou elas. Lembra que eu falei que nós quase não usamos o pronome pessoal vós, né? A gente quase não fala esse pronome pessoal. Sempre a gente vai falar mais eles, ela, nós, ok? Tá, os pronomes pessoais oblíquos, quais são? Me, mim, comigo, certo? Primeira pessoa do singular. Te, ti, contigo. Segunda pessoa do singular. Se, si, consigo, o, a, lhe. Terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural no oblíquo, nós, conosco, ok? Lembra que eu falei disso? A segunda pessoa do plural no oblíquo, vós, convosco, a gente quase não usa também. E a terceira pessoa do plural do oblíquo, nós temos lá o se, si, consigo, os, as e lhes. Esses são os pronomes pessoais que nós aprendemos, ok? Pronomes pessoais. Então, quando eu falo lá, eu vou no McDonald's, qual que é o pronome pessoal que está nessa frase, que tem nessa frase? Eu vou ao McDonald's.
eu, não é o pronome pessoal, eu, né? Quando eu falo nós vamos ao McDonald's, qual o pronome pessoal? Nós, certo? Ok? Que bom ter vocês conosco. Qual que é o pronome no caso aí? O conosco. Esse pronome ele é reto ou é oblíquo? Oblíquo, ok? Porque é conosco. Então, lembra que eu falei para vocês pegarem, destacar a página lá no final do livro, que tem essa tabelinha aqui para vocês estudarem, para vocês não esquecerem? Fiquem atentos nessa revisão, porque tudo que eu estou revisando vai cair na prova, ok? Certo? E aí, dentro dos pronomes, nós vamos continuar falando dos pronomes de tratamento. O que seria pronome de tratamento? São os pronomes que nós usamos para nos dirigirmos a outra pessoa, né? Quando eu falo nos dirigirmos, eu estou falando é quando a gente vai falar com outra pessoa. Qual é o pronome? Qual é os pronomes que nós usamos para estar falando com outras pessoas, né? Então, olha só, para estar falando com uma pessoa mais velha que eu, ou uma pessoa mais velha, e a gente quer que a gente vai respeitar essa pessoa, nós vamos usar, então, qual o pronome? Nós vamos usar o pronome senhora, senhor, né? Quando você vai usar com uma pessoa, normalmente você fala você. E aí, para você falar com autoridades do governo, um prefeito, presidente, você vai falar Vossa Excelência. Quando você vai falar com o rei, você vai falar Vossa Majestade. Quando você vai falar com um príncipe, por exemplo, uma princesa, você vai falar Vossa Alteza. E quando você vai falar com o Papa, você vai usar, então, Vossa Santidade, tá bom? Então, esses são os pronomes. E aí, vocês vão fazer para mim atividades hoje na página do livro, página 82 e 86, ok? 82 e 86. 82 a 86. E o que eu vou fazer depois? Eu vou corrigir essas atividades na quarta-feira, ok? Então, vocês vão fazer atividade de revisão da página 82 à página 86, tá bom? Então, por hoje, a revisão de língua portuguesa é essa. E aí, eu vou aproveitar esse vídeo e já vou fazer a revisão de vocês de língua matemática, porque eu não vou me alongar muito, quer dizer, eu não vou deixar esse vídeo muito longo, tá? Nós falamos ontem em matemática sobre tabelas e gráficos, tá? E aí, hoje, vocês vão continuar revisando tabelas e gráficos, só que vocês vão fazer mais exercícios, tá? Então, exercícios, eu expliquei ontem o que vocês iam fazer, né? Hoje, vocês vão fazer sobre tabelas, caminhos, posição e coordenadas, ok? Então, vocês vão fazer exercício para mim na página 178, 179, 181 e 182, tá? Lembra que coordenadas é a gente saber identificar ali naquele quadrinho a posição de cada objeto, tá? Então, lá, as letras identificam a coluna, né? A linha e os números as colunas. Então, quando eu falo A5, quer dizer, então, que aquela figura está na coluna A, a coluna sempre vai ser horizontal, né? Não, vertical, né? A, vertical, e a linha sempre vai ser os números na horizontal, ok? Então, isso é coordenadas. E caminho é você saber expressar o caminho que você fez até chegar em tal lugar, ou você sair de tal lugar. Geralmente, caminho é aquilo que o GPS faz para gente. Ande tantos metros em frente, vire à direita, continue em frente, chegando na esquina da avenida tal, vira à esquerda. Isso é a gente ter a noção de caminho, saber expressar os caminhos, tá? E as posições é você saber identificar a posição que você está. Por exemplo, eu estou à direita de Pedro, à esquerda de Joana, na frente de Maria e atrás de Adão. É um exemplo, certo? É você saber identificar a posição de uma pessoa ou a sua posição, né? Você saber dizer quem está à sua direita, saber quem está à sua esquerda,
quem está na sua frente, quem está atrás de você, ok? Isso é posição. Então, o exercício que vocês vão fazer de revisão é referente a esses assuntos. Caminhos, coordenadas, ok? Noção de posição, ainda tem mais alguns gráficos aí para vocês olhar e analisar e conseguir responder as questões, tá bom? Façam os exercícios nas páginas que eu indiquei lá na rotina de atividades. E aí, por hoje, é só a revisão de língua matemática e português, ok? Então, beijos para vocês. Daqui a pouco eu volto com o vídeo de geografia para a gente pincelar um pouquinho do conteúdo, tá? Beijos.